Boa noite. Sou filho amado de Deus, vencendo a rejeição, a orfandade, a procrastinação, o orgulho e muitas outras áreas. Meu nome é Vinícius. Bom, meu testemunho começa um bom tempo antes de eu nascer, em 1944, 8 anos antes do meu nascimento. Minha mãe ficou grávida de um menino. O feto não conseguiu desenvolver. Até hoje não sei explicar muito bem o porquê. E morreu antes mesmo de nascer. Nesse dia, minha mãe recebeu uma triste notícia. Ela não poderia ficar grávida de filho homem. 2 anos depois, ela ficou grávida novamente e, segundo os médicos, por ser uma menina, se desenvolveria normalmente. Assim aconteceu e nasceu a minha irmã, a Juliana. Alguns de vocês devem conhecer. Em 2001, minha mãe ficou grávida novamente, e dessa vez de um menino. Conhecendo o histórico da minha mãe e para evitar maiores complicações, o médico recomendou o aborto, já que os fetos masculinos não poderiam se desenvolver no ventre dela. Ela não quis abortar e pediu para prosseguir a gravidez até onde desse. Para a surpresa de todos, o bebê se desenvolveu. Os médicos pediram até para estudar o útero da minha mãe, que ia todos os dias após as 6h30 no hospital, para que os médicos estudassem e tentassem entender o que estava acontecendo ali. Após vários estudos e nenhuma conclusão precisa, para a surpresa dos médicos, mas não de Deus, em março de 2002 nasceu um menino, eu, mostrando que, como está escrito em Jeremias 1,5, antes mesmo de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei. Deus nos protege antes mesmo do nosso nascimento. Não nasci em um lar cristão. Minha mãe bem raramente ia na igreja católica. Eu lembro de ir na catequese algumas vezes com a minha irmã, mas eu não gostava muito de lá. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, a Sandra Stempinhac convidou uma vizinha minha para ir na igreja. Essa vizinha, para não ir sozinha, convidou a minha irmã também. As duas começaram a ir no culto de jovens. Então, após alguns convites da minha mãe, da minha irmã, e para saber onde ela estava indo, meus pais resolveram ir junto no culto. Lembro exatamente da conversa deles domingo à tarde. Era algo como: temos que procurar uma igreja, as crianças estão crescendo, é bom eles irem a lugares assim. Lembro também como foi a minha primeira visita na igreja. Subi em uma salinha e o Márcio, o pai do Anthony, era o professor da salinha. No final do culto, na frente da igreja, ele me perguntou se eu iria voltar. Só fechei os olhos, meio disfarçado. Meu pai respondeu alguma coisa, tipo, vamos ver. Eu pensei que não ia voltar. O tempo foi passando, eu voltei na igreja. Fiz até alguns amigos e fui gostando de frequentar o culto. Se me perguntassem, acho que eu diria que era cristão. Porém, não tinha nenhum relacionamento com Deus. Continuei frequentando a igreja. Até me batizei aos 10 anos, mas ainda não tinha nenhum relacionamento com Deus. Apesar de conhecer vários versículos e, bem raramente, eu até meditar. Na maioria das vezes, eu falava que tinha feito um momento com Deus, mas tinha esquecido em casa, só para os profs darem parabéns. Foi no Nova Teens que eu conheci de verdade quem era Deus, em 2015, se não me engano. Era o primeiro ano do desafio do Beto Carreiro. E apesar de querer muito ir para o Beto Carreiro, eu não fazia as meditações. E isso nas 2 ou 3 primeiras semanas. Então meu líder, o Dinho, me incentivou a fazer as meditações falando sobre a viagem. Para deixar ele feliz, na próxima semana eu meditei. Eu confesso que eu fiz tudo domingo antes do GA. Mas de alguma forma o Espírito Santo me tocou. E na outra semana eu comecei, bem aos poucos, a meditar de verdade. Me sentia bem tirando uns minutinhos para conversar com ele. Fui aprendendo a me relacionar com meu Pai Celestial. No final do desafio eu não consegui a pontuação suficiente, mas consegui ser o último classificado para o sorteio. E para a surpresa eu fui sorteado. Todo mundo ficou com raiva de mim, até porque eu era a menor pontuação, mas enfim, eu viajei. A partir desse ano, passei a me relacionar verdadeiramente com Deus. Quero deixar bem claro que o meu relacionamento com Ele não é mil maravilhas. Até hoje tem dias que não medito e tenho muito a aprender, mas estou decidido a cada dia melhorar um pouquinho. E como qualquer pessoa normal, eu tenho as minhas aflições. Como está escrito em João 16:33, no mundo tereis aflições. E
foi aí que o CR, o antigo 30 Semanas, entrou na minha vida. O ano era 2018. O meu avô, que morava comigo há 10 anos, tinha acabado de falecer. Eu estava confuso, chateado. Algumas coisas me afligiam muito e me causavam até dores, pareciam até físicas. Um aperto no meu peito muito forte quando eu lembrava de algumas coisas com ele. Ele tinha problemas com o alcoolismo e eu me sentia no direito de ser um péssimo neto. Nunca tivemos um momento avô e neto. Isso não me deixava em paz. O pensamento que eu não tinha mais o que fazer e precisava conviver com isso vinha constantemente. Todos meus colegas de sala sabiam que eu não estava bem. Eu, que não paro de falar um segundo, já nem queria mais abrir a boca. Nessa época ia começar o 30 Semanas. Para os jovens, o CR, né? Pensei em não fazer por julgar, achar desnecessário. Eu era quase perfeito, né? Mas em um domingo, quando o pastor Jefferson falou do CR, o pastor Felipe passou do meu lado bem na hora, eu puxei o braço dele e falei, eu quero participar. Na real, eu nem queria muito, falei por impulso, eu me empolguei com o que o pastor Jefferson falou. Mas, como eu já tinha falado que ia participar, eu tinha que vir, né? Ao decorrer do processo, eu fui percebendo que eu não precisava ficar me culpando pelo meu relacionamento com meu avô, que eu poderia perdoar ele e pedir desculpas também, apesar deles não estar aqui. Hoje, escrevo esse testemunho em uma mesa onde há 5 anos atrás era a cama dele. Lembro dos momentos com ele, e isso já não me causa mais dor. Pelo contrário, serve como lição para eu amar as pessoas como Jesus amou. E como diz na continuação de João 16:33, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O CR me ensinou a entender que ainda terei muitas lutas pela frente, que os momentos difíceis virão e algumas situações não serão fáceis de viver. Mas tenho a certeza que, por maior que seja o problema, meu Deus é maior que ele. Por maior que seja o buraco de uma perda, Deus pode tambar ele. E como Paulo fala em 2 Coríntios 4,17, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Obrigado.